Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é André e eu vim compartilhar com vocês uma palavra, algo que Deus tem falado comigo aí já de um tempo para cá. E eu queria compartilhar com vocês aqui sobre o fato de Deus sempre cumprir as promessas dele, né? Então, quando a gente vai lá para Gênesis 12, do 1 ao 3, diz assim: Então o Senhor Deus disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então essa foi uma promessa para Abraão, né? Para ele sair da terra dele e que ele teria uma grande descendência. Quando a gente vai lá para Gênesis 16, 3, está escrito assim: já fazia 10 anos que Abraão, né, marido de Sara, vivia em Canaã, tá? Então Abraão saiu da terra dele, foi para Canaã. Tinha passado 10 anos e nada da promessa se cumprir, né? Mas ainda não satisfeito, Deus deixou ele esperando mais um bom tempo ainda, né? A gente vai dar uma olhada nisso agora. Aí lá em Gênesis 16, diz assim: Abraão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Então Abraão tinha aproximadamente 76 anos quando ele saiu, né, da terra dele, foi para Canaã, tá? E com 86 anos de idade, 10 anos depois, nada tinha acontecido ainda, nada daquela promessa tinha se realizado ainda, tá? Vamos lá para Gênesis, logo no capítulo seguinte, Gênesis 17, do 1 ao 10, tá? Ali vai falando assim: quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse... Ou seja, Abraão estava com 99 anos de idade, 13 anos depois, a promessa... Aliás, 23 anos depois, a promessa ainda não tinha se cumprido, tá? E Deus diz assim para ele: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade, seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse: da minha parte, esta é minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado de Abrão, mas seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Tá? Então Deus está dizendo: da minha parte, a promessa ainda está de pé. Mesmo Abraão já tendo quase 100 anos de idade, né? Então o que já era quase praticamente impossível antes, aos 76, com quase 100 anos de idade, aparentemente era mais impossível ainda, né? Lá então, Gênesis 17, Deus começa reafirmando a promessa, né? Dizendo: da minha parte, a promessa tá de pé ainda. Então a gente vai lá para Gênesis, adiantando ali para o versículo 17. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Como muitos de nós, né, Abraão começou a duvidar, né, natural. Vamos ver agora ali, ele já estava com quase 100 anos de idade, né, então natural que ele tivesse começando a duvidar de que, talvez não duvidando de Deus, mas talvez duvidando de que ele escutou de Deus que ele seria pai de muitas nações, né? Talvez isso. Gênesis 18, 10, Deus volta para Abraão e diz assim: Deus diz de novo para Abraão: voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Vamos supor que ele tenha esperado dos 75, né, ou 76 até os 100 anos ou 101 anos de idade. Ele esperou aí pelo menos uns 25 anos pela promessa, né? E quantas vezes a gente também começa a duvidar das promessas de Deus quando Deus nos fala alguma coisa, né? E eu não tenho tanta fé como Abraão. Eu, com
Acho que quando Deus fala alguma coisa para mim, passa 1, 2 semanas, eu já começo ou achar que eu não escutei aquilo, ou achar que Deus já está demorando, né? Imagina esperar 25 anos por uma promessa. Uma promessa que, se tivesse se cumprido naquela época, quando ele tinha 76, já seria um grande milagre de Deus ele ser pai aos 76 anos, né? Que dirá aos 100 anos de idade. E não só por ele, mas também pela esposa dele, que já, né, pela Sara, que já tinha uma boa idade também. Então, o fato é que quando Deus promete, ele cumpre, né? E esse tempo de espera que ele, né, esse tempo que ele fez Abraão esperar, eu acredito que Deus também deixou ele esperando esse tempo todo para trabalhar muita coisa no coração de Abraão, né? Então, da mesma forma, Deus, ele muitas vezes deixa a gente, né, sentado no banco ali, no banco de reserva, esperando, porque o nosso coração precisa ser provado, o nosso coração precisa ser transformado para que a gente tenha a maturidade ou a confiança suficiente para que a nossa fé seja aprovada, para que a gente tenha a maturidade para receber aquilo que Deus quer nos dar, né? Vamos aqui então agora para Gênesis 37, do 5 ao 11, que são os sonhos de José, né? José, você sabe, Abraão foi pai de Isaac, Isaac foi pai de Jacó e Esaú, Jacó foi pai de José. Tá? Então aqui José, quando era, sei lá, adolescente, não sei que idade ele tinha, ele teve esses sonhos aqui. Certa vez José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais, né? Que eles já tinham ciúme de José porque Jacó gostava mais de José do que dos outros irmãos. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou a seus irmãos. Tive outro sonho, desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Tá? Então José teve um sonho de que em algum momento, né, ele iria governar sobre a família dele. Bom, aí vocês devem, né, a maioria de vocês acredito que conhece a história. Os irmãos, com raiva de José, vendem ele, né, como escravo. Ele vai parar no Egito, na casa de Potifar, que era o chefe da guarda do faraó. Lá ele começa a prosperar, porque Deus capacitou ele e ele era um bom administrador. Ele começa a administrar a casa de Potifar, e aí a mulher dele, a mulher de Potifar, começa a dar em cima de José, né? E aí ele sempre fugindo dela, até o momento em que ela mente, né, pro marido, para Potifar, dizendo que José assediou ela e que queria agarrar ela. E aí José é jogado na prisão. Acho que ele fica... não sei se 2 anos, eu não sei quanto tempo exatamente, mas ele fica lá na prisão. Aí imagina o que se passa na cabeça de José, porque ele está lá na prisão, no pior momento da vida dele, sendo que ele tinha, de certa forma, uma promessa de Deus de que um dia ele iria governar sobre a família, né? Não sei se ele tinha essa certeza, mas talvez ele tenha ficado pensando, né? Poxa, e aquele sonho que eu tive? Olha onde é que eu estou agora, né? Olha o sonho que eu tive, será que não foi Deus falando comigo? E olha, agora estou numa prisão, né? Aí ele começa a administrar a prisão, né? O carcereiro entrega tudo para ele, né? Deus capacita ele, a Bíblia diz que Deus capacitava ele e ele administrou bem a prisão, de modo que o carcereiro não se preocupava com nada. E
E aí depois de um tempo ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro do rei, né? Aí o que acontece? Um é enforcado, o outro volta, né, para servir o rei, o faraó. E se passam, e daí José diz, ó, te lembra de mim, fala de mim pro faraó. Se passam 2 anos, né, até que o faraó, ele fica mais 2 anos na cadeia até que o faraó tem aquele sonho, né, que onde Deus fala através de um sonho pro faraó que teriam 7 anos né, daí vem a expressão, né, 7 anos de vacas gordas, depois viriam 7 anos de vacas magras, né? Então teria uma grande fome, uma grande abundância de colheita, depois uma grande fartura, né? E daí depois 7 anos de fome. E José interpreta o sonho do faraó. É só então que ele assume a posição de governador. Depois de 7 anos de fartura, vem os 7 anos de fome. Então, depois, só quando passaram esses 7 anos, é que a gente chega aqui no versículo 43 de Gênesis, né? Onde Jacó manda os irmãos de José, que achavam que ele estava morto, comprarem trigo no Egito. Então, quando José chegou, né, eles o presentearam com o que tinham trazido e curvaram-se diante dele até o chão. Passados 7 anos de fartura, né, quando começou a fome, mais 3 ou 4 anos, não sei, que ele ficou na prisão, mais 2, 3 anos que ele tinha servido a Potifar antes. Então, talvez tenha se passado, sei lá, 12, 13, 15 anos do momento que ele teve o sonho até o momento desse sonho se cumprir, ou talvez até mais, né? O fato é que não importa o tempo que passa, Deus ele tem o tempo dele e ele tem um propósito para cumprir na vida de cada um. Então, esse tempo todo que José foi humilhado, né, sendo vendido, depois sendo preso e tudo mais, Deus estava trabalhando no coração dele para que também, quando ele assumisse, né, sendo o segundo homem mais poderoso do Egito, né, que ele pudesse assumir essa posição com humildade também, né? Eu acredito. Então, da mesma forma, a demora de Deus está muito mais relacionada com aquilo que isso gera no nosso coração, que é aprender a ter paciência, ter maturidade, confiar em Deus, confiar na promessa de Deus, não importa a situação, porque se Deus prometeu, ele vai cumprir, né? Então, Deus ele dá não só a vontade, né? Não só o querer, como o realizar também, tá bom? Então, é isso que Deus também tem falado, e eu tenho passado, né? A gente aqui em casa, eu e minha esposa e nossos filhos, a gente tem passado por um momento, assim, de espera em Deus, e isso aí eu achei importante também, eu quero compartilhar isso aí com vocês, porque talvez você que vai estar escutando isso aí esteja passando por um momento de espera, mas não deixa de confiar, porque você não é o único que está esperando e com certeza Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele promete, tá bom? Então que Deus abençoe sua vida, que Deus te dê ânimo e coragem e fé para esperar a promessa dele se cumprir, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, amém.